Dá uma olhada no mapa mundi. Você vê duas massas de terra gigantescas. A África, ali a leste. A América do Sul, a oeste. Separando as duas, o Oceano Atlântico Sul. Parece um caminho óbvio para aviões, né? Só que, por incrível que pareça, o céu por ali é bem mais vazio. Quase não tem voo direto. É uma lacuna curiosa nas viagens pelo mundo. Muita gente se pergunta por que essa ponte aérea é tão fraca. A gente vai investigar essa questão. Por que não tem mais avião cruzando esse oceano? É um quebra-cabeça no nosso mundo tão conectado. Hoje em dia, a gente voa para tudo que é canto. Cruzamos oceanos imensos e continentes. O Atlântico Norte, entre a Europa e a América do Norte, é um corre-corre danado. Tem centenas de voos todos os santos dias. O Oceano Pacífico também é bem movimentado. Mas a rota do Atlântico Sul continua sendo uma exceção. É tipo aquela estrada de terra que poucos aviões modernos pegam. Essa falta de voos tem consequências reais, viu? Dificulta a viagem entre essas regiões. Também afeta o comércio e o intercâmbio cultural. Para as empresas fica mais complicado fazer negócio. Famílias com gente em cada continente encaram viagens longuíssimas. Os turistas acabam escolhendo outros picos. Entender essa falha é importante. Isso diz muito sobre a economia global e também mostra como a história molda as nossas conexões de hoje. A gente vai analisar vários fatores. Será que a distância é demais? Ou a culpa é da história? E a economia desses continentes como fica? Será que tem gente suficiente querendo fazer essa rota? Essas são algumas das perguntas que a gente vai responder. Queremos entender o cenário completo. Vamos ver por que essa ponta aérea não é tão firme quanto as outras. É uma história que envolve geografia, história e, claro, grana. Bora começar essa jornada de descobertas. Alguns podem achar que a distância é o X da questão. Podem pensar que o oceano é largo demais. Talvez seja longe demais para os aviões. Essa é uma ideia comum. Mas olha, a geografia não é o maior perrengue aqui. O Atlântico Sul é largo, sim, mas não é a maior travessia oceânica que os aviões fazem. Os aviões modernos conseguem fazer voos bem longos. Conseguem cruzar distâncias bem maiores sem parada. Pensa no ponto mais estreito. Fica entre o Nordeste do Brasil e a África Ocidental. Imagina cidades como Natal ou Recife, no Brasil. Pensa em Dakar, no Senegal, na África. A distância ali é de uns 3.000 quilómetros. Isso dá mais ou menos umas 1.860 milhas. Muitos aviões tiram isso de letra. Até alguns jatinhos menores conseguem fazer essa viagem. Então o voo é tecnicamente possível, sim. Não é nenhum desafio absurdo para a tecnologia da aviação de hoje. Na verdade, essa rota é até mais curta que muitas outras. Voos pelo Atlântico Norte costumam ser mais longos. Voos da Europa para a costa oeste dos Estados Unidos são bem mais longos. Voos cruzando o Pacífico também podem ser bem longos. Os aviões cobrem rotineiramente distâncias de 5.000, 10.000 quilómetros. Então, os 3.000 quilómetros do Atlântico Sul não são uma barreira tão grande assim. O problema está em outro lugar. A gente precisa olhar além da quilometragem pura e simples. A geografia, na real, oferece uma vantagem em potencial, não uma desvantagem. A curvatura da Terra torna algumas rotas surpreendentes. As rotas de círculo máximo são os caminhos mais curtos. Para algumas viagens entre os continentes do Hemisfério Sul, cruzar o Atlântico Sul faz todo o sentido. Então, se a distância não é o principal problema, qual é? Precisamos explorar outros motivos para esse céu tão parado. As pistas não estão só no mapa. Elas estão na história e na economia. Acredite se quiser, essa rota tem história, sim. Os primeiros aviadores eram cabra da peste. Eles viam o Atlântico Sul como um desafio. E eles encararam e venceram. As primeiras travessias rolaram há um tempão. A companhia francesa Lignes Aériennes, Latécoère, foi pioneira.
Isso lá nos anos 20 e 30. Pilotos como Jean Mermoz viraram heróis. Eles voavam em aviões pequenos, que pareciam de brinquedo. Enfrentavam um tempo horrível e problemas mecânicos. Esses primeiros voos não eram para levar um monte de passageiro, não. Carregavam principalmente correspondência. As cartas eram super importantes para a comunicação. Ligavam a Europa à América do Sul. A África era um ponto de parada crucial. Lugares como Saint Louis, no Senegal, eram vitais. Muitas vezes usavam hidroaviões. Esses aviões conseguiam pousar na água. Isso era uma mão na roda quando o aeroporto era coisa rara. A Pan American Airways também operou algumas rotas nessa região mais tarde. Foi uma época de exploração ousada para caramba. Só que essas primeiras conexões não vingaram, não se fortaleceram. Depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação mudou. O foco mudou de lugar. O Atlântico Norte virou o palco principal dos voos transatlânticos. A tecnologia deu um salto. Construíram aviões maiores e mais rápidos. Mas esses aviões novos serviam principalmente às rotas entre a América do Norte e a Europa. As rotas do Atlântico Sul não tiveram o mesmo desenvolvimento. O espírito pioneiro meio que se apagou, e a realidade desse corredor aéreo ficou mais pacata. Várias companhias aéreas até tentaram manter os serviços. A South African Airways voava para a América do Sul. A nossa Varig também voava para a África. Mas esses voos muitas vezes eram pingados, pouco frequentes. Não viraram grandes artérias de viagem. O número de voos vivia subindo e descendo. Às vezes aumentava um pouquinho, outras vezes diminuía. A base histórica existia, mas não sustentou uma ponte aérea grande e moderna. Os motivos para isso são complexos. Parte 4. Pessoas e poder aquisitivo. O cenário socioeconômico. Vamos dar uma olhada na galera desses continentes. A densidade populacional é importante para as companhias aéreas, assim como o poderio econômico. A África é um continente gigantesco. Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Mas a população é bem espalhada. Áreas enormes têm pouca gente. Além disso, a renda média em muitos países africanos é mais baixa. Isso significa que menos gente tem grana para bancar voos internacionais caros. Isso, claro, limita a procura por viagens aéreas. A América do Sul também tem uma população grande. São cerca de 430 milhões de pessoas. Boa parte dessa população é concentrada. Muitos vivem em cidades grandes no litoral. As economias na América do Sul são variadas. Alguns países são mais ricos que outros. Existe uma classe média crescendo em algumas nações. No entanto, o volume da economia, no geral, é diferente da América do Norte ou da Europa. Isso afeta quanta gente voa e para onde voa. Os laços econômicos entre a África e a América do Sul não são lá essas coisas. O comércio entre os dois continentes é relativamente pequeno. É bem menor do que o comércio deles com outras regiões. Por exemplo, os dois negociam mais com a América do Norte, Europa e Ásia. Quando as empresas não negociam muito entre si, tem menos gente viajando a negócios. Viagem a trabalho é uma fonte de renda importantíssima para as companhias aéreas. Muitas vezes, é o que lota os assentos mais caros dos aviões. Então, o que a gente tem é o seguinte: temos dois continentes grandes. Geograficamente, não estão tão distantes. Mas o número de pessoas que podem pagar para voar é limitado. E os motivos econômicos para voar entre eles também são poucos. Essa combinação de fatores gera uma baixa procura. Companhia aérea é negócio, né? Elas precisam encher os aviões para lucrar. Se a procura é baixa, não vão oferecer muitos voos. Essa é uma peça-chave do quebra-cabeça. Parte 5. A bússola econômica. Porque a demanda comanda os voos. O X da questão mesmo é a demanda econômica. É simples. As companhias aéreas voam para onde as pessoas querem ir.
e para onde tem gente disposta a pagar. Se não tem demanda suficiente, tem poucos voos. Isso vale para qualquer rota no mundo. Com o Atlântico Sul não é diferente. Os laços econômicos atuais entre a maioria dos países africanos e sul-americanos não são fortes o bastante. Isso significa menos motivos para as pessoas viajarem entre eles. Vamos comparar com o Atlântico Norte. Estados Unidos, Canadá e Europa têm economias gigantescas. Eles negociam uma quantidade absurda de bens e serviços. Muitas multinacionais têm escritórios dos dois lados. Isso cria um fluxo constante de gente viajando a negócios. Essa galera precisa de voos rápidos e frequentes. Muitas vezes estão dispostos a pagar mais caro nas passagens. Isso torna as rotas do Atlântico Norte muito lucrativas para as companhias. O turismo é outro fator de peso. Milhões de turistas viajam entre a América do Norte e a Europa todo o ano, visitando cidades famosas, pontos turísticos, explorando culturas diferentes. Também tem muita gente com laços familiares, que voam para visitar parentes. É o chamado turismo VFR, de visitar amigos e familiares. Todos esses tipos de viagem vão se somando e criam uma demanda gigantesca por voos no Atlântico Norte. A situação no Atlântico Sul é outra história. As viagens a negócio são bem menores. O fluxo de turistas é menor. Apesar de existirem conexões culturais, o VFR é menos expressivo que no Atlântico Norte. Sem esses motores fortes de demanda, as companhias aéreas ficam com um pé atrás. Elas não têm certeza se vão vender passagens suficientes. Então, oferecem menos voos, ou usam aviões menores, ou simplesmente deixam de voar na rota. A economia é quem manda no manche aqui. Parte 6. Olhando para frente. O futuro das viagens aéreas. África-América do Sul. Então, o principal motivo para ter poucos voos é econômico. Não é a distância. Não é falta de avião, é a tal da demanda. Mas e o futuro? Como fica? As coisas podem mudar. As economias crescem. Novas conexões podem surgir. Há esperança de mais voos no futuro. Isso depende de várias coisas acontecerem. Tanto a África quanto a América do Sul são continentes com um potencial enorme. O crescimento econômico é a chave. Muitos países africanos estão se desenvolvendo rápido. Suas economias estão crescendo. As economias sul-americanas também estão evoluindo. Se o comércio entre essas duas regiões aumentar, a demanda por voos vai subir. Novas parcerias de negócios podem surgir. Investimento pode fluir entre os continentes. Isso significaria mais gente precisando viajar a trabalho. Isso é um motor potente para novas rotas aéreas. Laços diplomáticos e culturais mais fortes também podem dar uma força. Cooperação Sul-Sul é um termo que a gente ouve cada vez mais. Significa países em desenvolvimento, trabalhando juntos. Se as nações africanas e sul-americanas construírem relações mais próximas, as viagens podem aumentar. Projetos em conjunto, intercâmbios educacionais e iniciativas de turismo podem turbinar a demanda. Grupos como o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, também podem ter um papel nisso. África do Sul e Brasil são membros. Isso pode estreitar os laços. No fim das contas, as companhias aéreas vão atrás da grana. Se elas virem uma oportunidade de lucro, vão colocar mais voos. Conforme a renda aumentar na África e na América do Sul, mais gente vai poder viajar de avião. Elas podem querer explorar novos destinos. A África tem uma vida selvagem incrível e culturas fascinantes. A América do Sul tem paisagens de tirar o fôlego e cidades vibrantes. Se esses continentes conseguirem se promover melhor um para o outro, o turismo pode crescer. Quem sabe um dia esses céus tranquilos do Sul fiquem mais agitados. É um futuro que vale a pena ficar de olho.